Bem, nós vamos estar refletindo nessa manhã, sobre o amor que cresce no conhecimento. Nós vamos ter como base o texto de Filipenses, capítulo 1 de Filipenses, apenas versículos do 9 ao 11. 9 ao 11. Paulo faz uma oração. Essa é uma oração escrita. Eu gosto muito de ler as orações de Paulo, como ele deixou registradas. E é muito bom essa prática. Na nossa espiritualidade, a oração ela deve ter um lugar muito especial na nossa vida cristã. E essa prática de escrever oração, isto é muito positivo, porque a gente está colocando a alma, naquilo que a gente pode expressar, seja verbal, seja escrito. Então, nós vamos ler capítulo 1, versos 9 ao 11. E esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Estou lendo na NVI, outras versões podem diferenciar, mas a verdade é a mesma, não tira de jeito nenhum sentido. Então, eu queria orar por vocês e por mim, para que a palavra do Senhor possa alcançar o nosso coração nesse tempo de reflexão. Você poderia orar por você mesmo, dizendo: Deus, eu quero receber uma porção da palavra. Eu gosto de lembrar, quando Israel estava no deserto, o maná vinha como uma porção, não é isso? Vinha do céu. Então, Senhor, dá-me uma porção da Tua palavra, para que ela nutra o nosso coração, para que nós alimentemos dela nessa manhã. Por favor, ore por você mesmo. Bom é sabermos que o Senhor está aqui. E sabermos que o Senhor é um Deus que fala. Tu não és um mito, tu não és uma imagem, tu não és um ser distante. Tu és um Deus de perto. E um Deus que nos faz ouvir sua voz. Vem, Senhor, nos abençoa pela palavra, nos instrui, nos educa na justiça, nos dá a compreensão da Tua verdade, nos adverte, nos exorta, nos consola, nos conforta, porque Tua palavra é útil e poderosa para fazer isto e muito mais do que isto. Vem, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vocês sabem, que o amor é o mandamento maior, que a vida cristã pode se resumir no amor. Porque o Senhor Jesus, quando recebeu aquele moço, que perguntou qual é o maior dos mandamentos, Jesus diz que amar a Deus
amar ao próximo como a si mesmo, resume toda a lei, todos os profetas. Resume qualquer ética, qualquer atitude. Resume qualquer entendimento da verdade. O amor é sublime e supremo. E o cristianismo é distinguido pelo amor. O amor é o sinal que distingue o cristão de qualquer outra religião, de qualquer outra filosofia de vida, de qualquer ideologia. O amor é o distintivo, né? Jesus disse: e se vocês amarem uns aos outros, o mundo vai conhecer, o mundo vai entender que eu vim do Pai. E se amarmos uns aos outros, nós estaremos revelando que a nossa religião, coloquei entre aspas, não gosto de chamar cristianismo religião. Claro que quando se vai estudar as religiões mundiais, né, o cristianismo é uma religião. Mas para nós não somos religiosos. Nós somos cristãos. Somos discípulos do Mestre. Somos pessoas nascidas de novo. E isso faz toda a diferença. Então, este amor, ele nos chama para viver em amor. O amor com o qual fomos amados. É o amor que nos chama para viver em amor. Então, esse amor precisa crescer. Às vezes a gente pode falar muito do amor, mas não está apercebido, né, de que o amor, ele não pode estar estático, né? Nos relacionamentos maritais precisa crescer porque as pressões da vida, as diferenças individuais e os conflitos próprios da natureza humana, ninguém está fora disso. Os conflitos fazem parte da vida humana desde a queda, né? Porque nós, infelizmente, né, por causa da queda, por causa do primeiro pecado entrando no mundo, então nossa natureza, ela foi distorcida na sua imagem, né? Porque Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Mas esse amor, né, essa imagem, ela perdeu, né, esse brilho da revelação da divindade na humanidade. Então, nós sabemos que precisamos crescer em amor, né, porque, como já falei, os conflitos da vida levam, né, ao arrefecimento do amor. Se a gente não tiver cuidado, né, ele arrefece ao invés de crescer. Então precisamos entender que o amor precisa crescer. E é isso que Paulo pede aqui. Que o vosso amor aumente mais e mais. Né? Queremos um amor crescente. E esse amor, ele não é produzido, né, por nós mesmos. Por mais que queiramos que ele se desenvolva, esse amor, nós não temos, é uma notícia boa não, não é uma notícia boa não, nós não temos propriedade para gerar esse amor, não temos, né? Esse amor que Paulo está dizendo que deve crescer mais e mais, né, é o amor que a gente chama de agape, o ágape, né, o amor de Deus, é o amor divino, que é o amor perfeito. Esse amor descrito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13,
né? Um amor que jamais acaba, um amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então é esse amor, não o eros, né? Que é o amor da atração física, sexual, sensual. Não é o philos, né? Que é o amor da afeição, o amor do amigo, mas é o ágape, é o amor divino. E meus irmãos, quando eu penso nisso, eu me sinto assim tão impactada. O amor divino aumentando em nosso coração. O amor divino tomando forma na nossa vida. Isso é glorioso demais, né? Porque o amor divino é o amor que procede do Espírito Santo. Aí a gente vai dar a boa notícia, porque a primeira notícia não é boa. Não temos propriedade para desenvolver esse amor, para fazer ele crescer, para amar com esse tipo de amor. Mas a notícia boa é que o Espírito Santo derrama o amor em nosso coração. Não é, estou citando Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é glorioso termos a ação do Espírito para fazer esse amor aumentar. E nós conhecemos muito bem o texto de Romanos. Aliás, o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quando a palavra ali, Paulo expressa esse amor que se revela em bondade, em benignidade. Né? Vamos ver Gálatas, né, no capítulo 5, porque, capítulo 5, 22, o fruto do Espírito é amor. É esse amor que se revela em alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas expressões do amor, contra elas não há lei. Vocês sabem, a maior preocupação de Paulo na carta aos Gálatas é provar que a lei não é suficiente para nos tornar pessoas melhores. Não é suficiente. O cumprimento da lei não nos faz santos, justos. E é por isso, né, que Paulo diz: contra essas coisas não há lei. Então, se você ama, você está acima da lei, né? Porque o amor cobre multidão de pecados, né? Esse amor, ele não nos deixa, vê bem, ele não nos deixa sem lei, mas ele nos coloca acima da lei, não é? Então, não nos deixa sem lei, por quê? Né? Porque se você ama, então você vai praticar a lei. Mas não como uma obrigação, né? Com a rigidez da lei. Você pratica porque o Espírito Santo gera o amor que faz você ser uma pessoa bondosa, uma pessoa sincera, uma pessoa generosa, uma pessoa amável, que compreende o outro, que vive em paz, porque você pacifica quando há conflitos. Então, esse amor nos coloca em um patamar tão elevado de vida, que nós temos a graça de vivermos sendo elemento de mudança, tanto na igreja como na sociedade. Porque nossa expressão de vida é uma expressão de amor.
Por isso o apóstolo São Paulo diz: tudo que fizerdes, fazei-o em amor. Todas as nossas obras devem ser feitas em amor. Mas o Senhor Jesus, quando orou, João 17, verso 26. Gente, tem texto que a gente se encanta, não é verdade? Esse texto aqui, ele me encanta. Por quê? Porque eu penso assim: será que Jesus não foi altruísta demais nessa hora de oração? Vamos ver, vamos conferir. João capítulo 17 e o versículo 26. Jesus está orando. E ele diz assim: Pai justo, vamos ver, começar com 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes, os discípulos, eles sabem que me enviaste. E eu os fiz conhecer o teu nome. E continuarei a fazê-lo. Onde está a frase de impacto? Para que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Glória a Deus por isso. Sabe por que me impacta? Porque Jesus não disse assim: olha, o amor que o Senhor tem pelo seu unigênito, vocês vão estudar João, esse evangelho maravilhoso, né, onde o verbo se fez carne, o unigênito do Pai se revelou. Esse filho que foi obediente até a morte, morte de cruz, esse filho que decidiu deixar a glória e ser enviado a este mundo, devia ter um amor especial, não é verdade? Pela lógica. Mas o Senhor Jesus não pede um amor um pouquinho parecido com o que o Pai o ama para nós. Ele disse: o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluias! Isso é uma graça muito grande. Nós somos amados com o mesmo amor que o Pai amou o seu unigênito. Então, amados, esse amor vai crescendo. E ele precisa crescer. Esse amor cresce no conhecimento, no autoconhecimento e no conhecimento do outro. Porque Paulo está dizendo aqui no texto de Filipenses que esse amor, a oração é que o amor cresça em pleno conhecimento. Então, como é que o amor cresce? Cresce na capacidade cognitiva. Porque o amor de Deus não é apenas uma afeição, não é apenas um sentimento. O amor de Deus pode ser conhecido. E porque pode ser conhecido, Deus nos chama para refletir o amor na nossa capacidade racional de amar. Agora, peraí, ele é racional? O amor não é racional. Esse amor, ele extrapola a lógica e a razão. Mas esse amor não é sem conhecimento. Aí a gente pode lembrar a célebre frase de Pascal, que o coração tem razão que a razão desconhece. Mas tem razão. Porque a razão com a qual Deus nos dotou a nos fazer sua imagem e semelhança, nos criou com capacidade de pensar, raciocinar, de conhecer, de analisar, sintetizar. Essa capacidade racional, ela é nos dada com a prova de que nós temos o DNA de Deus em nós. E que essa capacidade, ela se expressa não apenas por aquilo que conhecemos, mas por aquilo que conhecemos e amamos. E porque amamos, conhecemos.
Então, é um amor que traz você a perceber a revelação de Deus no conhecimento da verdade revelada na Escritura. Por isso que a gente está aqui na EBD, porque precisamos conhecer essa palavra, precisamos refletir a verdade divina na Escritura, porque ela é a fonte de toda ciência, é a fonte de todo conhecimento. E quando eu digo todo conhecimento, eu estou lembrando a você, né, que passou em medicina, glória a Deus por isso. O conhecimento científico, em qualquer área, ele não anula, ele não restringe, ele não pode prescindir do conhecimento de Deus, porque toda ciência é divina. O nosso Deus é o Deus da ciência, é o Deus da sabedoria, é o Deus do conhecimento. Então, o conhecimento vai se desenvolvendo em todas as áreas da vida, na percepção aguçada que Deus nos dá na forma de amar. Isso é a verdade. Então, o conhecimento de Deus nos faz amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Esse amor, né, vocês conhecem muito bem, né, esse amor a Deus, de todo o coração, é quando a gente inclina nossas emoções e afeições para agradar a Deus na nossa forma de sentir. Então, o sentimento, as afeições, elas revelam que nós conhecemos um amor que está acima do sentimento. Mas ele também se expressa em emoção. Aí a gente vai lembrar o texto do Salmo 42, né? Capítulo 42 dos Salmos, verso 2 e 3. A minha alma desfalece. Né? Aliás, eu estou citando agora 82. A minha alma desfalece pelos atos do Senhor. Mas 42, vamos conferir. Ele não me veio à memória como eu gostaria. Mas a gente vai para ele. Salmo 42, como a corça suspira pelas correntes das águas. Obrigado, os irmãozinhos aí da mídia. Como suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Porque a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O coração que deseja Deus é um coração que pulsa por Deus. Por isso, nenhuma emoção é verdadeira se não for na percepção do amor de Deus, se não se torna emocionalismo. Nós não queremos emocionalismo. A Igreja Batista Brasileira, ela se distingue de algumas outras, né, por essa preocupação. Queremos a emoção do coração que pulsa de amor, mas não queremos emocionalismo sem significado, não é? O irmão aqui na hora do louvor expressou esse amor, esse sentimento, e a gente percebe, né, quando você tem o amor pulsando no coração, ele contagia. Mas não é um emocionalismo sem significado, vazio. Terminou de cantar, está murmurando, está chateado, já está se preocupando com outras coisas, não é que não agrada a Deus, não é isso, não é? Mas esse amor é o amor do desejo do coração para Deus. O salmista diz: o que é que eu desejo mais, senão a ti? Onde está a centralidade do nosso desejo?
tem que estar no Deus que é amor. Por isso, se a gente sabe, aí vem a mente trazendo o conhecimento. Se a gente sabe que Deus é amor, 1 de João, capítulo 4, Deus é amor, a essência divina é amor. Então o amor contagia nosso coração, nossas emoções, nossa vontade. A palavra diz, então, ame o Senhor de todo o seu coração, todas as suas emoções. Mas também ame o Senhor com todo o seu entendimento. Então queremos consagrar a nossa mente para entender a Deus na perspectiva do amor. Porque se quisermos entender a Deus na perspectiva racional, a racionalidade não é capaz de lhe trazer a comunicação do divino ao humano. E eu quero lembrar você que passou em medicina, você jovem que está na universidade, cuidado. Sabe por que você precisa ter cuidado? Guarde a fé. Porque infelizmente a ciência, ela quer se tornar dona dos saberes. E ela quer centralizar o saber como se ela pudesse dar todas as respostas da vida. E isso não é verdade. Por isso, nós cremos na ciência e precisamos dela. Mas nós não podemos deixar de amar a Deus com o nosso entendimento. Quando entendemos a ciência, estamos entendendo que a ciência é revelação da sabedoria de Deus nas suas multiformas. É essa graça que nós temos, amar com todo o nosso entendimento. Por isso, o amor precisa crescer na capacidade cognitiva. E a palavra de Deus deixa isso claro. Que o amor não pode ser dogmático. Você ama por quê? Porque é uma lei. Deus mandou amar. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não pode ser religioso. Eu tenho que amar Deus porque a religião é uma forma de servir a Deus e eu quero amá-lo. Não é religião. Não é religião. Eu estava na universidade, já faz alguns anos, já tenho 50 anos de ministério. Eu estava na faculdade e o professor, ele começou a dar uns adjetivos bem próprios, né, para a igreja, para os pastores, e ele falou mal demais. Aí ele olhou para mim e disse: Duvalina, melhora a tua religião. A classe toda em suspense. Aí eu disse: professor, eu não tenho religião. Aí ele sabia que eu era religiosa, porque ele via as nossas reuniões da BU. Aí eu disse: não tenho religião. Eu tenho um Deus o qual eu sirvo 24 horas por dia. Religião é cumprir dogmas. É bater ponto na igreja. Porque se eu não for, o pastor pode não sentir minha falta, porque hoje é domingo, tem que ir. Não, meu querido, ame o Senhor com todo o seu entendimento, porque esse amor está acima do conhecimento humano científico, está acima dos mistérios, está acima das magias que a gente encontra hoje. Tantos e tantas pessoas buscando o esoterismo, buscando aquilo que a própria
própria mentalidade não dá razão e base para crer. Mas o homem se tornou hoje um homem sensorial. É o nosso tempo. E o homem se tornou o homem da máquina. É verdade? O homem da máquina. Nós estamos sendo guiados pela mídia. A máquina é quem está governando, né, as ações do nosso tempo, em todas as áreas. Né, eu vi, pastor, que eu fiquei assim, impressionada, um pastor dizer assim: eu abri o GBT. Não, é o GBT. E eu pedi a Deus o sermão de hoje. Você acredita? Nós estamos sendo dominados pela máquina. E a gente sabe que é essa a era que nós estamos vivendo. O crescimento tecnológico está nos tornando pessoas virtuais. Porém, o cristianismo chama a mim e a você. Consagre seu entendimento a Deus. O ame com a sua inteligência. Porque somente o amor tem a capacidade de nos fazer entender a vida em suas incógnitas e em seus mistérios. A vida tem mistérios. E a gente não vai negar isso, não. Mas a gente vai dizer: Senhor, onde eu não entendo, aonde eu não entendo, eu não quero entender. Porque eu só quero entender o que o Senhor deixou revelado. Agora, onde eu não entendo, eu adoro. Porque eu quero adorar o Senhor, não porque eu entendo, mas é porque eu entendo que o Senhor não me deixa sem a condição de perceber a realidade, mesmo que ela fuja à minha percepção terrena. Mesmo que ela fuja à minha percepção. Porque nós não estamos nesse mundo para entender todos os mistérios da vida. Agora nós estamos neste mundo para entender o que de Deus foi revelado. E estamos aqui para dizer: Senhor, eu quero te amar. Com a minha mente, com a minha capacidade de raciocinar, a minha capacidade de pensar, eu quero consagrar a ti. Gente, eu lembrei agora de um homem pastor luterano, na época do comunismo, na União Soviética, Richard Humbert. Esse homem, ele foi preso, foi torturado. Tem um livro dele, naquela época, né? Agora não tem mais. Torturados por amor a Cristo. Ele foi espancado, todo marcado. E ele estava na prisão. E todos os dias tiravam ele da prisão para fazer lavagem cerebral com ele. Para dizer que Deus é uma ilusão. Que Cristo não é um ser divino. E tantas outras coisas. Mas ele disse que um dia ele estava tão atordoado, a mente estava pressionada, e ele fez uma oração. Ele disse, uma declaração, não foi oração, foi uma declaração. Ele disse: Deus, mesmo que tu sejas um mito, eu viverei por teu amor. Que coisa gloriosa. Mesmo que minha mente esteja confundida com tantas outras coisas que estão querendo que eu pense, formulações e argumentações contra a divindade, mas eu viverei por teu amor. Então, irmãos, o apóstolo São Paulo diz em 1 Coríntios 13, ainda que eu saiba todos os mistérios, conheça
toda ciência, e não tiver amor, nada serei. Então, esse amor precisa crescer no amor a Deus. Mas o amor a si mesmo também precisa crescer. Nós já citamos aqui. Ama o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo. Só que, nessa era, né, que nós estamos vivendo, onde a psicologia, né, está em relevância, há uma tendência muito grande de nós nos tornarmos pessoas que valorizam mais a autoestima do que a realidade do ser. Isso é uma verdade. Eu fui pregar num congresso, umas mulheres me chamaram, a presidente nacional das mulheres de uma denominação. E eu quero, Duvalina, que você vá pregar sobre autoestima, porque as mulheres precisam se amar, precisam se valorizar. Minhas irmãs, eu não sou contra a mulher ter o seu valor, reconhecer seu valor. Não, absolutamente, eu sou mulher. Nós devemos, tanto homem como mulher, reconhecer seu valor como pessoa. Só que eu quero lembrar você que quando Cristo diz ame a si mesmo, Ele não está nos chamando a viver uma autoestima que me coloca acima do amor ao outro. Porque se eu quero me valorizar na perspectiva de uma autoestima elevada, eu posso estar olhando o outro e dizer, não, eu sou melhor do que você. Eu reconheço o meu valor, e porque reconheço o meu valor, eu tenho que chamar você para estar não comigo, mas para estar numa fileira onde eu possa levantar-me como a mais amada. Há essa tendência. Estou dizendo que há essa tendência. E o Tim Keller fala uma coisa muito interessante no seu livro sobre ego. Ele diz que autoestima, na perspectiva do alto valor pessoal, dissociado da perspectiva do amor de Deus. Vou repetir para você não pensar que eu estou contra o seu alto valor, sua capacidade de se amar também. Eu estou dizendo na perspectiva do amor próprio, onde o amor de Deus não rege o sentimento e a emoção e o valor. Ele diz que isso se chama egoísmo. Não se chama autoestima. Egoísmo. Então, amados, ame a você mesmo. Mas ame a você mesmo na perspectiva da realidade do seu ser. Que é isso? Não seja ignorante quanto aos seus limites e necessidades. Isso não é tão fácil de ouvir, não. Eu sei disso. Não é tão fácil de ouvir. Porque hoje nós estamos fazendo coaching, nós estamos fazendo mentorias, nós estamos fazendo terapias para elevar o nosso ego. Não sou contra a ciência, já falei várias vezes. Mas isso aqui é um pontinho que nós precisamos refletir. E isso é verdade. Ame a você mesmo, meu irmão, minha irmã, mas ame com moderação. Queria que o nosso querido irmão pusesse aqui na mídia, pusesse a projeção de Romanos, capítulo 12 e versículo 3. A palavra de Deus, ela é um manual de psicologia.
Palavra de Deus é um manual de filosofia, meu irmão. Se a gente ama como a palavra de Deus manda, a gente pode declarar que somos uma pessoa feliz e realizada. Não porque preciso de alguém levantar minha autoestima, mas porque sou consciente da realidade de quem eu sou. É diferente. A realidade de quem eu sou. Então, quem é você que precisa se amar de todo? Quem é você que precisa se amar? Quem é você? Vamos ver aqui. Paulo diz, pela graça que me foi dada, eu digo para vocês, não pensem de vocês mais do que convém. Não tenha uma autoimagem, uma autoestima tão elevada, fora da realidade. Porque na hora que você diz, eu sou uma pessoa muito amável, aí você pode dizer assim, eu sou amável, até quando eu sou bem tratada e até quando eu sou uma pessoa honrada pelo outro. Se qualquer um contrariar, eu não sei onde vai essa amabilidade. É essa a natureza humana. A gente não gosta de pensar nisso, mas é verdade. Não pense além do que convém. Pense com moderação. Então faça a sua análise sobre você. Eleve sua autoestima, sim. Precisamos ser pessoas autênticas. Não depreciativas. Porém, o equilíbrio. Olha aí, moderação é equilíbrio. Pense com equilíbrio. Não autoestima elevada. E também não uma autoestima depreciativa. Busque o equilíbrio. E esse equilíbrio só é possível quando nós nos conhecermos a nós mesmos. Para saber nossos limites, nossas dificuldades, para viver esse amor de Deus pelo próximo. E por nós mesmos, e por Deus. Ou não é assim? Então, amados, pense com moderação. É isso que diz a palavra. Então, crescer no amor. Você é chamado pelo apóstolo São Paulo a crescer no amor por você mesmo. Mas um amor moderado. Para você não se exaltar. E também um amor moderado para você não depreciar-se. Porque tudo de Deus é perfeito. O amor de Deus é perfeito. Mas a palavra diz, né? Cresça no amor ao próximo. Então é desenvolver a empatia. Para se preocupar com o outro. Porque queremos pregar o evangelho. Porque o nosso coração é inclinado a amar aquele que não conhece Jesus. Mas também não é somente amar ao pecador. Precisamos amar o nosso irmão que não tem a condição material para viver tão bem como você tem. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo de consumismo muito grande. O consumismo e é o capitalismo. Eu não quero entrar nisso não. Eu só quero dizer para você que nós precisamos ter cuidado para não estar só trazendo as riquezas para si, acumulando bens. Porque se o Senhor nos dá, Ele só nos dá a mais, porque Ele quer que a gente reparta. Se você tem a mais da sua necessidade, não é porque Deus quer lhe favorecer mais do que o seu próximo que não tem. É porque Deus quer usar você para você dar para aquele que necessita. Meus irmãos, eu estava ouvindo um vídeo do Dr. Clóvis Filho. É um filósofo. Tem muitos vídeos aí na internet. E ele estava falando sobre relacionamento nas empresas. Ele é chamado para falar, e ele estava na Unimed, falando para a empresa.
E ele, dentro da sua palestra, ele disse uma coisa que me impressionou e eu gostei muito. Ele disse, sabe qual é a base do relacionamento humano? É a lei áurea. Aí ele chamou a lei áurea de Jesus de filé mignon. Eu trouxe por último para vocês o filé mignon. A lei áurea de Jesus para convivência, para relacionamento. Sabe qual é? Mateus 7:12. Nada de novidade para o cristão. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Faça você aquilo que você quer que o outro lhe faça. Essa é a lei do bem viver. Essa é a lei da convivência. E Jesus já ensinou isso há tanto tempo, não é verdade? Então, amados, vamos nos voltar, né, a essa verdade bíblica, né, de falar, de fazer. O que você quer que o outro faça, como você quer que o outro lhe trate, você trate. Como você quer que o outro lhe ame, então ame. Porque nós somos muito exigentes, né, para querer que o outro faça aquilo que nos agrada. Por isso a questão da autoestima aí. Queremos o que nos agrada. Então, amados, nós vamos caminhando aqui para o final. Mas eu queria lembrar só uma coisa. Que o amor cresce usando a racionalidade para expressar-se com sabedoria. A oração de Paulo é que o amor cresça em sabedoria. Sem sabedoria, o amor pode estragar. Os pais sabem disso. Amar sem sabedoria estraga a criança. E os maridos e mulheres sabem disso. Né? Que amar sem sabedoria, às vezes estraga e às vezes corrompe. Então a coisa é muito séria. Tem que ser com sabedoria. Porque o amor, ele não é tolo. Ele não é incoerente. Ele é capaz de analisar as situações, as questões da vida, para buscar a compreensão, para buscar o entendimento, por causa da complexidade da nossa natureza. Então tem que ser com sabedoria. Um exemplo de amar com sabedoria, eu quero trazer aqui aquele episódio de Jesus com a mulher adúltera. Vocês sabem muito bem, né? Diante da lei, a mulher estava em adultério e a lei diz apedreja. Jesus, como judeu, tinha que cumprir a lei. E aí? Vai apedrejar? Se Jesus não dissesse vamos apedrejar, Jesus estava contra a lei, né? Se ele dissesse não apedrejar. Porém, Jesus, ele não disse não apedreje. Jesus, ele disse também, ele também não disse para a mulher, pode ser perdoado, eu perdoo seus pecados. Ele fez isso. Mas ele antes, ele teve que tratar com o fariseu, que queria que apedrejasse. Então o Senhor Jesus, ele usa o amor como a lei que julga com sabedoria. Aí Jesus toca a consciência do acusador. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus diz assim, olha, tem uma sabedoria em amar, que pode resolver qualquer situação da vida, meu irmão. Vamos pedir a Deus a sabedoria para saber amar. Porque o apóstolo São Paulo está dizendo que o amor deve crescer em sabedoria. E Tiago diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele dá e ele dá liberalmente e ele não passa em rosto. Então, nós precisamos desenvolver o amor em sabedoria.
em sabedoria para compreender o sistema, o contexto, o outro. Somente na compreensão da situação vivida e na compreensão da forma como o outro reage, é que nós podemos continuar amando. Porque sem a compreensão do amor, o amor, ele pode não ser real. Então, amados, vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a amar com sabedoria, unindo mente ao coração. Porque o amor é cognoscível, ele é conhecido, ele pode compreender, ele é inteligente, ele pode perceber. Por isso que Paulo diz, crescer em percepção. Ele pode perceber, ele pode interpretar. Então é necessário a graça para desenvolver a capacidade de julgar. E eu vou concluir com Hebreus capítulo 5, verso 14. Esse texto é bem interessante. A palavra diz, 5,14, que os adultos, então já não está falando para criança, os adultos, quer dizer, os crentes maduros, os maduros, têm a capacidade de discernimento para saber analisar e distinguir o bem e o mal. É um exercício constante para tornar o homem apto para o discernimento. Meu amado, o amor tem capacidade de discernir a verdade do erro e de discernir o que é bom para você e o que é mal. Mas veja bem, o texto não está dizendo para discernir o bem do mal. Porque discernir o bem do mal, até a criança discerne. Por isso que o verso anterior diz que o alimento sólido é para o adulto. Desenvolver as faculdades intelectivas é um exercício cristão. Desenvolver a sua forma de pensar, para saber discernir não o bem do mal, mas discernir o bem que é bem e o mal que é mal. Porque tem bem que é mal e tem mal que é bem. E é somente com o discernimento do amor que a gente vai ser capaz de dizer, eu escolho o bem. Mas eu escolho o bem, sabendo que esse bem pode trazer consequências não tão agradáveis. Mas ele é tão necessário para o meu crescimento e para o meu amadurecimento que eu quero escolher esse bem. E eu rejeito esse mal, que é mal para o meu crescimento e maturidade. Mas eu também rejeito esse mal, que pode ser um bem, porque eu preciso crescer nos conflitos da vida. Nem sempre a gente gosta de pensar nisso. Mas os conflitos da vida, os confrontos naturais dos relacionamentos, eles nos fazem crescer. Eles nos fazem crescer. Eles são necessários. Então, amados, eu vou voltar ao texto, lembrando para você que nosso amor deve crescer em sabedoria, em discernimento, em percepção, para sabermos distinguir as coisas excelentes. E se Deus tem o excelente para você, não se conforme com o que é bom. Porque Deus quer nos levar a uma vida de excelência. E só uma vida de amor verdadeiro, de fato,
nos leva ao que é excelente para a glória de Deus e para o nosso viver como crentes maduros que têm o amor de Deus na forma de pensar, na forma de sentir e na forma de agir. Obrigada. Amém.